E aí, pessoal? Hoje o nosso papo é sobre um assunto sério, um daqueles em que qualquer vacilo pode custar caro: segurança com eletricidade. A gente vai focar em 3 regrinhas da NR10 que, no fim do dia, são a sua última linha de defesa. Aquela barreira final entre um profissional e um acidente que pode ser bem grave. Para pensar um pouquinho. Imagina o cenário. O disjuntor não desarmeu, o isolamento de um cabo falhou, alguma coisa no procedimento não saiu como planejado, e agora? O que é que sobra para proteger alguém nessa situação? A resposta, gente, está na proteção individual. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora. Bom, vamos lá. A lógica da segurança é sempre começar pelo coletivo, certo? Proteger todo mundo de uma vez. Mas a NR10 sabe que nem sempre isso é possível ou suficiente. E é aí que o jogo vira. A responsabilidade pela segurança cai no colo de cada um. Vira uma questão pessoal. É exatamente isso que esse trecho da norma diz. Essa é a base de tudo que a gente vai ver. A própria regra do jogo admite que vai ter hora que a única coisa separando um susto de uma tragédia é o que a pessoa tem no corpo, ou, tão importante quanto, o que ela não tem no corpo. Então vamos começar pela primeira camada dessa defesa, que é a mais famosa de todas, né? O tal do EPI, o Equipamento de Proteção Individual. Mas bora ver o que a norma realmente pede sobre isso. Olha, o segredo aqui está em 2 palavrinhas-chave: específicos e adequados. Não é só pegar qualquer luva ali na caixa ou qualquer capacete. O equipamento tem que ser o certo para aquela tarefa, para aquele nível de risco elétrico. Sabe por quê? Porque usar um EPI errado dá uma falsa sensação de segurança. E isso, gente, pode ser tão perigoso quanto não usar proteção nenhuma. E é por isso que a gente tem que pensar no EPI não como um acessório, sabe? Ele é uma ferramenta de trabalho. Aquela luva isolante não é só uma luva, é um escudo contra milhares de volts. O protetor facial não é um pedaço de acrílico. É a única coisa que impede um arco elétrico, que é quente pra caramba, de atingir o rosto. É uma barreira física mesmo. Certo. Agora vamos para a segunda camada de proteção. E aqui a coisa fica interessante. Muita gente acha que roupa de trabalho é só uniforme, né? Para identificar a empresa. Mas para a NR10, a roupa é parte do sistema de segurança. É uma peça ativa nessa defesa. E olha só o que a norma diz. Ela aponta para 3 perigos que a gente normalmente nem pensa quando escolhe uma roupa: condutividade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. Vamos entender o que cada uma dessas coisas significa na prática. Pode parecer exagero fazer essa pergunta, né? Mas acredite, não é. Pensa numa roupa de poliéster, um tecido sintético comum. Se acontecer um arco elétrico, esse tecido não vai queimar, ele vai derreter e vai grudar na pele. Ou seja, a roupa errada não só não protege, como ela vira parte do problema, piorando muito a queimadura. Essa tabela resume bem a ideia. Se a roupa tem algum detalhe de metal, ela pode conduzir eletricidade. Simples assim. Se for de um tecido que pega fogo fácil, ela vira uma tocha em um acidente. E tem mais. Até a eletricidade estática de alguns tecidos pode atrapalhar equipamentos eletrônicos mais sensíveis. No fim das contas, escolher o tecido certo é uma decisão de segurança e não de moda. Agora a gente chega na terceira camada. E essa talvez seja a regra mais preto no branco de todas. É aqui que a gente fala do perigo que se esconde naquelas coisas que a gente usa todo dia, sem nem pensar 2 vezes. A regra é essa aí, curta e grossa. É vedado. Repara que a palavra não é evite ou não é recomendado. É vedado, ponto. É proibido. E a norma é tão taxativa assim por um motivo muito sério. E essa é a pergunta que todo mundo faz, né? Pô, mas qual o problema de usar minha aliança? Ou um reloginho? Um colar? São coisas pequenas que parecem não ter nada a ver. Só que perto da eletricidade, esses objetos inofensivos viram verdadeiras armadilhas. A resposta é física pura. Metal conduz eletricidade muito bem. E para a corrente elétrica, gente, não interessa se aquele pedaço de metal é uma aliança, um relógio ou um clipe de papel. Para ela, é só um atalho, um caminho fácil para passar. Um toque no lugar errado com um anel no dedo pode ser o suficiente para fechar um circuito através do corpo. E as consequências disso, bom, podem ser fatais. E esse número aqui, ele resume tudo. 0. Não tem, mas e se for rapidinho? Não tem, mas é só um anelzinho. Não tem negociação. O risco é gigante e, ao mesmo tempo, super fácil de evitar. Então, a resposta segura é essa aí, 0. Beleza? A gente passou pelas 3 camadas de proteção individual que a NR10 define. Então, para fechar, vamos juntar tudo isso num protocolo, um passo a passo bem simples e direto.
Pensa nisso como um checklist mental para fazer antes de qualquer serviço com eletricidade. Primeiro passo, usar o EPI correto. Essa é a sua primeira barreira. Segundo, vestir a roupa adequada. É a sua segunda camada de defesa. E terceiro, tirar tudo que for adorno. É eliminar aquele perigo escondido. São 3 passos bem simples, mas que fazem toda a diferença e cobrem exatamente o que a gente conversou. No fim do dia, é isso. As regras estão aí, escritas no papel. Conhecer a norma é o primeiro passo, claro. Mas seguir a norma, isso é uma escolha pessoal de cada um. A proteção coletiva, como a gente viu, pode falhar. Mas a disciplina de cada profissional, essa sim é a última linha de defesa. E essa não pode falhar. A decisão final está sempre nas mãos de quem está ali na linha de frente.